Graça e paz, meus irmãos. Muito bom dia. Que a bênção de Deus esteja com todos vocês, tanto os nossos irmãos em Cristo que acompanham os estudos da Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista de Campo Grande, e também nossos amigos, né, que estão sempre nos acompanhando e sempre nos prestigiando. E até parentes em que nós estamos mandando esses estudos estão assistindo aí muito distante. Nosso grande abraço e nossa petição a Deus é que Ele esteja abençoando cada um nesse período que nós estamos passando, tá bom? E Ele está abençoando, porque nós estamos passando esse período, graças a Deus, muito abençoado por eles. Hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós estamos na aula número 6. Nós vamos dar continuidade à doutrina bíblica da oração. Só que o nosso tema hoje vai falar sobre Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. A oração do Pai Nosso é, com certeza, um dos marcos na história do cristianismo. É uma oração que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos quando eles lhe pediram, lá em Lucas, né? No capítulo 11, eles pediram assim: Senhor, ensina-nos a orar. É com certeza um tesouro, né, que nós temos aqui nesse texto. Há uma grande riqueza de princípios espirituais também. Cada palavra foi estrategicamente pensada pelo Mestre Jesus para que nós pudéssemos orar a Deus e sermos ouvidos por Deus, né? Orar de maneira correta. Nós encontramos esse texto, já está no slide aí para os irmãos já puderam notar, e nossos amigos, no capítulo 6 de Mateus, do versículo 9 ao versículo 13. Também em Lucas, no capítulo 11, do 1 ao 4. Mateus, por ser um texto mais extenso, ele especifica melhor o ensino de Jesus a respeito do Pai Nosso. Então, nós precisamos, nessa manhã, destacar algumas coisas aqui para que nós possamos entender por que Jesus ensinou a oração. Então, essa oração, meus irmãos, ela nasceu de uma necessidade específica dos discípulos. Eles queriam saber como orar. Essa necessidade provavelmente surgiu quando eles perceberam que Cristo orava continuamente, né? Já que eles acompanhavam o ministério de Cristo bem de perto, então eles perceberam que a vida de Jesus era constante oração. Sempre Jesus estava na presença de Deus, se apresentando a Deus em oração. Outra coisa que é importante nós percebermos é que, a princípio, a intenção de Jesus aqui na oração do Pai Nosso não é que a nossa vida de oração seja baseada na repetição constante do Pai Nosso, como muitas pessoas pensam, né? As pessoas pensam que essa é a única oração que nós podemos fazer. Tanto que, quando estamos reunidos em grupo, muitos segmentos religiosos costumam repetir somente essa oração. Então, nesse mesmo contexto, a gente pode perceber que Jesus dá instruções aos discípulos que eles, ao orar, eles não fiquem usando de vãs repetições. Então, isso deixa claro que não é só para repetir a oração do Pai Nosso. Então, é alguma coisa interessante para nós vermos logo aqui a princípio. É importante notar também que o Pai Nosso é um ponto de partida, digamos assim, uma oração modelo, né, que Jesus deu. Perceba que ela não é uma oração feita em nome de Jesus, como Jesus posteriormente ensinou lá em João 16, versículo 23, versículo 24. Então, tendo isso em mente, a princípio, nós vamos prosseguir no estudo, tá certo? E nós vamos acompanhando os slides aí, os irmãos vão acompanhando, e os amigos. Em primeiro lugar, nós queremos falar que essa oração é um tesouro que nos fala de Deus, que Deus é Pai dos remidos. Em Mateus 6 e 9 vai dizer assim: Pai nosso que estais no céu. O Senhor Jesus Cristo começa a oração do Pai Nosso promovendo digamos assim, uma revolução no relacionamento com Deus. Mas por que, irmão Souza, que o irmão está falando isso? É que naqueles dias
naquele contexto, as pessoas estavam acostumadas a chamar Deus com um respeito muito grande. Não que hoje a gente não tenha esse respeito, claro que temos, mas veja só, o Senhor desmistificou esse relacionamento para nós podermos nos achegar mais a Deus. Então, naquela época, as pessoas elas se dirigiam para Deus como Rei, Santo, Justo, o Eterno, o Soberano, mas Pai, com certeza não. Jesus, então, nos aproxima mais de Deus. E ele começa ensinando que nós devemos orar assim, Pai Nosso, como está em Mateus 6 e 9. Deus é o nosso Pai. Em Cristo somos feitos filhos de Deus por meio da fé e da redenção em seu sangue. Com isso, Jesus nos mostra que a oração é uma conversa íntima com Deus, que é o nosso Pai. A partir desse ponto, devemos prosseguir nossas palavras com confiança. Não estamos conversando com um estranho, alguém que não se interesse por nós. Estamos conversando com o nosso Pai, que é amor, consolação e graça. É importante perceber que o Pai Nosso possui 6 pedidos. Os 3 primeiros estão relacionados a Deus e a sua majestade, ou seja, todo o respeito que nós devemos ter com Deus e a sua majestade, porque ele é tudo em todos, né? Ele é o grande eu sou, como nós vemos nos escritos do Antigo Testamento. Os 3 últimos que nós vamos ver aqui estão ligados às nossas necessidades humanas, tanto terrenas quanto espirituais. Esta oração nos ensina a priorizar o reino de Deus e a sua justiça na esperança de que todas as coisas sejam acrescentadas. Ainda em Mateus 9, Jesus continua ensinando e ele vai dizer assim, santificado seja o teu nome. Ele está falando para os discípulos e, ao mesmo tempo, para nós, esse ensinamento nos dias de hoje. O termo santificado, que aparece em Mateus 6 e 9, significa entregar ou reconhecer, ou ser respeitado ou santificado. Aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. Deus é santo, importa que os seus adoradores o adorem em espírito em verdade e com referência. Então, meus irmãos e amigos, isso quer dizer que, enquanto oramos, devemos adorar a Deus e reconhecer sua grandeza, sua santidade e glória. Ou seja, Deus deve ser adorado, respeitado e reverenciado. Enquanto oramos, temos a oportunidade de dizer ao nosso Pai tudo quanto Ele é, tudo quanto Ele representa para nós. E isto gera em nós a fé, confiança, e além disso, temos o privilégio de nos unir ao grande número de seres celestiais que o adoram na beleza da sua santidade lá no céu. A primeira petição refere-se ao nosso desejo de que Deus seja exaltado através de nossas vidas. Então, nós nos achegamos a Deus, exaltamos o nome de Deus, mas, ao mesmo tempo, nós estamos admitindo que nós estamos em comunhão com Ele e estamos querendo que Ele seja exaltado através da nossa vida, através do nosso exemplo. Deve haver em nós o anelo sincero de que todas as outras pessoas o reconheçam, conheçam a sua bondade e sejam transformados por sua santidade. Em segundo lugar, vem aqui o anseio pelo reino e a vontade de Deus. O que vem a ser isso? Venha o teu reino. O que Jesus quis dizer com isso? À medida que o tempo passa, a humanidade se torna cada vez mais egoísta, egocêntrica, só valoriza o seu eu. Cada vez mais as pessoas gostam deste mundo, se envolvem mais com esse mundo e se esquecem mais do reino de Deus. Querem viver o reino desse mundo. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos leva para um nível mais intenso de desejar a vida
algo maior e mais profundo. Ele ora: venha a nós o teu reino. Há algo muito maior no reino de Deus, preparado para nós. É certo que há paz infinita, alegria eterna, não haverá mais a morte, nem dor, nem tristeza, mas não é só isso. Na manifestação do reino de Deus, há muito mais de Deus para nós. Quando nós abrimos nosso coração em oração, o Senhor gostaria de ver ali um desejo sincero pela revelação de todo o seu projeto para a humanidade. Ora, e qual é o projeto de Deus para a humanidade? É que a humanidade vive eternamente. É que ele mandou seu filho para que fosse, que ele salvasse a humanidade do seu pecado. Então, esse é o desejo maior de Deus, a nossa aproximação maior com o seu reino. Então, como Pai, o Senhor tem preparado para nós coisas grandiosas, profundas. Eu gosto de citar esse versículo que está lá em 1 Coríntios 2:9, que Paulo vai dizer assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o amam. Além disso, ao orar, venha a nós o teu reino, estamos pedindo que o Senhor Deus se manifeste à humanidade, que todos conheçam a sua palavra e amor. É um pedido evangelístico. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Isso nos torna responsável pela expansão e conhecimento do reino de Deus aqui na terra. Então, quando a gente diz, venha a nós o teu reino, isso funciona também como uma espécie de testemunho. Nós estamos dizendo para as pessoas, através do nosso falar e do nosso proceder prático, que o reino de Deus é bem melhor do que tudo que existe aqui nesse mundo. Por isso que Deus mandou o seu Filho e teve tanto interesse em nossa salvação. Seja feito a tua vontade. Outra frase que Jesus continua ensinando aos seus discípulos e a nós ao mesmo tempo, nos dias de hoje, que ao orar pedindo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, estamos dizendo a Deus que, sobretudo, sua vontade é o mais importante para nós. No Pai Nosso, Jesus deseja que a vontade do Senhor seja manifesta e respeitada na terra, tanto quanto no céu. Então, os seres que vivem no céu, que estão adorando a Deus diuturnamente, podemos dizer assim, eles desejam realmente estar ali, porque tudo ali é bom, tudo foi criado para ser algo maravilhoso e estar na presença de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus, ele se aflige ao ver a humanidade caminhando cada vez mais para longe dele. O ser humano está cada vez mais distante do seu Criador. A vontade de Deus é preciosa. Seja feita a tua vontade. O apóstolo Paulo a descreve como boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita, porque é a vontade de Deus. Está escrito lá em Romanos 12, versículo 2. Então, quando o Senhor nos incentiva a orar sobre a vontade de Deus, ele está nos orientando a viver o melhor desta vida, uma vida abundante, como diz João 10:10. Prossigamos. Em terceiro lugar, nós poderemos falar que uma das preciosidades que tem essa oração do Pai Nosso também é a esperança de cuidado e provisão. O pão nosso, Mateus 6, versículo 11. Começamos a oração do Pai Nosso glorificando a Deus e pedindo a manifestação do seu reino e a sua vontade, ou seja, o lado espiritual da nossa vida. Agora o Senhor Jesus coloca diante de Deus as questões do ser humano, as nossas questões do dia a dia. Ele ora pedindo o pão de cada dia e, digamos assim, o suficiente para a nossa vida diária. Nós devemos perceber que Jesus está aqui
de especial modo, cuidando de nós, da nossa vida diária. Perceba, porém, que não é uma oração de ostentação. Jesus não pede os reinos da terra. Muitas vezes nós pedimos muitas coisas a Deus que realmente não é da vontade de Deus, não é aquilo que é o suprimento necessário diário para nós. E Deus nos dá, e muitas vezes nós não entendemos bem aquilo que Deus quer para a nossa vida. A gente diz isso, né? Então, Jesus, ele não faz uma oração de ostentação. Não pede os reinos da terra, ou todos os tesouros da terra. Portanto, se você tem muitas ou poucas necessidades diárias, Deus cuida de todas elas, desde que sejam necessárias. Às vezes, nós pedimos supérfluo, né? Pedimos o desnecessário. Então, ele ainda continua no versículo 12 de Mateus 6, falando sobre a fonte do perdão. Aqui já é o nosso número 4. Deixa eu passar aqui meu slide. Número 4, sobre a fonte do perdão. Perdoa as nossas dívidas. Mateus 6 e 12. Com os seres humanos, nós somos falhos, pecadores, herdamos o erro de Adão e com isso a fragilidade do pecado, nos atingiu. E Jesus conserta isso através de sua morte na cruz. Ele dá a todos os que creem em seu nome o perdão e a redenção para que nós possamos alcançar a vida eterna. Então, nessa oração, Jesus nos incentiva a demonstrar arrependimento de forma constante diante de Deus. Assim, nossas palavras devem seguir esse caminho. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso mesmo. É isso mesmo que nós estamos ouvindo, meus irmãos e amigos. É uma via de mão dupla. Devemos pedir perdão a Deus todos os dias. E também devemos liberar perdão a todos os dias para quem nos magoar. Não haverá perdão para nós se não perdoarmos. Com essa prática, nós desenvolvemos parte do caráter de Deus, que Deus é perdoador. Imagina se Deus não fosse perdoador, nós estaríamos condenados para o resto da vida. Este deve ser um dos nossos objetivos. A vida é muito curta. Não há tempo para nutrir rancor, ódio, mágoa ou ressentimento. Através da oração, devemos pedir que o Senhor Deus, que rege tudo, ele possa também gerar em nós um coração perdoador. E no 5, ele vai falar agora sobre o escudo contra a tentação. Deus também é uma espécie de nosso protetor contra as investidas externas que acontecem na nossa vida, que nós sabemos muito bem. Então, diz assim Mateus 6:13, e não nos deixes cair em tentação. Como já vimos, somos frágeis. Isto é, o pecado encontrado em nossa humanidade, ele encontra grandes oportunidades, né? Nós damos muita brecha, às vezes, para que o pecado possa permanecer em nossas vidas. E além dele, do pecado, há o diabo, o nosso adversário, que faz investidas contra nós. Este deseja nos destruir e nos usar para destruição. Se não tivermos cuidado, nós seremos usados pelo inimigo de nossas almas para, talvez não muito para destruição, poderemos pensar em algo mais sério. A destruição é quando os homens colocam no coração guerrear entre si, vão se destruir, matar uns aos outros. Mas seria uma espécie também de nós fazermos o mal ao nosso próximo, o que Deus não quer. Não quer que façamos. Deus quer o bem para nós e também para o nosso próximo. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus nos incentiva a orar e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nesse pedido, nós suplicamos a Deus que nos fortaleça para que a nossa humanidade não nos vença e venhamos a ser levados e a fazer aquilo que desagrada a Deus. Além disso, pedimos ao Senhor que nos livre de Satanás,
o nosso adversário, o inimigo das nossas almas. Em 1 Pedro 5:8, que nós conhecemos muito bem, ele vai dizer que o diabo está ao nosso derredor, como um leão que ruge, e se nós abrirmos a guarda, ele está pronto para nos atacar. Então, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é aquele que, quando nós oramos a ele, ele também não nos deixa cair em tentação e, ao mesmo tempo, também nos livra do mal, nos livra do nosso inimigo, de nossas almas. Pois bem, devemos reconhecer em oração a nossa fragilidade, explicar a força de Deus, a força que Ele nos concede através do Espírito Santo. Então, só assim nós seremos vencedores das nossas batalhas diárias e Deus vai nos livrar de todo o mal. Mas existe, por último aqui, do que nós queremos comentar hoje, o item de número 6, reino, poder e glória. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6:3. 6:13. O Senhor Jesus encerra a oração do Pai Nosso com as seguintes palavras, com essas palavras que nós acabamos de ler. É como se ele estivesse reforçando o reconhecimento da majestade e da glória de Deus, mostrando quanto nós dependemos de sua bondade e de seu amor, e o quanto Deus é soberano. Ele reina, ele tem poder e ele tem glória sobre todas as coisas. O Senhor Deus é exaltado sobre todas as coisas. Somos dependentes dele. Devemos, com atitude submissa e humilde, orar intensamente, assim como Jesus orou e como ensinou seus discípulos, com fé e perseverança, suplicando que Ele nos atenda, porque dele é o poder, a glória e o reino eternamente. Concluindo, meus irmãos e amigos que nos acompanham nessa manhã, como nós vimos nesse estudo, a oração do Pai Nosso é um modelo ensinado por Jesus Cristo, para que apliquemos os princípios dela à nossa oração diária e assim sejamos agradáveis a Deus. Repetir essa oração todas as vezes que for orar não garante que sejamos ouvidos, pois o Senhor Deus reprova as vãs repetições, como nós vimos no início. Não foi com esse princípio que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, para que nós pudéssemos decorar e estar repetindo toda hora. Tá bom, meus irmãos? E ainda queria dizer para vocês que a oração agradável a Deus é aquela que segue os princípios desta oração e é feita com fé, humildade e perseverança. Para tanto que Deus Ele está sempre nos abençoando e que Ele nos ensine a orar como convém. Amém? Um grande abraço para todos vocês e que a bênção de Deus permaneça sobre a vida de vocês. Muito obrigado.